Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém ou não? Grife isso, você não tem que respeitar o soberbo, o orgulhoso, o jactancioso e muito menos aquele que se desvia para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para convosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer o que, pessoal? A tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tá bom? Até aí, diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Você vai ver o salmista dizer: preguei a justiça na grande congregação. Quando ele fala na justiça, ele fala na verdade. E ele vai dizer no verso 10: não escondi a tua verdade dentro do meu coração. A tua justiça, a tua verdade, a tua vontade. Na verdade, a tradução no hebraico é vontade. A justiça de Deus é a vontade de Deus, é a verdade de Deus. Tá? Então ele diz: não escondi a tua vontade dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua verdade. E ele diz: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Amém? Queridos, o que é isso? Isso é o resultado de alguém, de um coração que está bem disposto a consagrar-se ao Senhor. Um coração que está desvencilhado do mau caminho. Não quer dizer que esse coração, ou que essa alma, quando falamos assim, ela está livre do pecado. Esse aqui não peca nunca mais, esse aqui não tem pecado algum. Não. A Bíblia diz que todo homem que diz que não tem pecado, torna Deus um mentiroso. O que nós estamos vendo aqui é alguém que diz: olha, apesar do meu pecado, da maldade que eu, encobri durante muito tempo na minha vida, apesar de todos os meus erros, eu estou aqui com a minha alma para servir ao Senhor. Eu não estou me escondendo da presença de Deus. Eu vou proclamar o serviço ao Senhor, a minha vida para Deus. Amém? Então, ele já começa falando de uma coisa que a nossa alma não tem. E não deve ter em relação às coisas de Deus. Mas em relação às coisas seculares, nós devemos ter. É a paciência, amém? Esperei com paciência no Senhor. Quando ele está falando esperei com paciência no Senhor, ele está dizendo: eu espero no Senhor. Eu não espero no homem, eu não espero na literatura do homem, mas na palavra de Deus. E isso faz um diferencial muito grande, porque ele está mostrando uma alma que está aberta para um relacionamento com Deus. Amém? Essa semana nós falamos sobre isso. E nós vamos falar agora sobre as características de uma vida consagrada. Porque somente alguém consagrado consegue consagrar. Você tem uma família que tem que estar consagrada a Deus. Você tem um casamento que tem que ser consagrado a Deus.
há um grande desvirtuamento da palavra e da verdade quando as pessoas pensam assim: bispo, ora aqui, consagra meu casamento, ora aqui, consagra minha família. A gente ora porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos justos, não é assim? E justo não porque eu seja sem pecado, justo porque eu sou justificado pela fé. Mas quando você pede a oração, a gente ora, intercede, clama. No entanto, perceba, a verdadeira consagração sua, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, não está em você simplesmente pedir uma oração ao pastor da igreja, mas é em você ter uma alma que realmente está pronta para a desenvoltura desse relacionamento. Então vamos lá, vamos ver o que a primeira coisa, característica de alguém que está pronto para esse relacionamento. Vamos lá, Romanos 6, versículo 2, abra comigo. 6:2, quem achou? Diz graças a Deus. Vamos lá. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que pergunta, hein? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vai para o versículo 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aí você começa a perceber o indício do que seja uma alma prontificada a consagrar-se. Vai aí comigo aí para Gálatas, capítulo 5. Posso? Versículo de número 24. E os que são de Cristo, quem é aqui de Cristo? Levanta a mão. Quem é de Jesus? E os que são de Cristo crucificaram a alma. Escreva aí, alma. Crucificaram a alma. Não é crucificar a carne. Ele não está falando de um sacrifício humano. Ele não está falando de um sacrifício físico, corpóreo. Ele está falando de um sacrifício espiritual. E o sacrifício espiritual que Deus requer de nós, tá? Não tem nada a ver, até a gente sente assim um pouquinho de inveja. Eu, pastor, sinto demais isso. Uma inveja, chega e escorre assim a baba da boca, quando eu vejo um devoto aí de São Francisco, andando de uma cidade a outra. Eu fico babando, porque eu não vejo crente querendo sair de um bairro para o outro. Eu vejo crente reclamando que a igreja é longe. E quando eu vejo um devoto de São Francisco andando de uma cidade para outra, a pé, numa estrada escura, sujeito a assalto, a barroada, a tudo, né, a ser atropelado, para realizar a fé dele, a devoção dele, eu fico pensando, meu Deus, como muitas pessoas que dizem conhecer o Evangelho estão distantes de Deus. Porque, na verdade, Deus não quer aquilo lá. Deus não está querendo que ninguém vá a pé de uma cidade para outra para fazer isso. Não, isso não é a vontade de Deus. Deus não está pedindo isso a você. O sacrifício que Deus quer é aquele sacrifício que nós fazemos na alma. Tá? São soluções, resoluções da minha alma. Enquanto eu não resolver dentro de mim o que eu sou verdadeiramente perante Deus e o que eu devo ser perante o Senhor, não adianta eu andar de joelho escadaria ou caminhar a pé de uma cidade a outra. Mas uma coisa que eu digo quando eu digo que babo é porque eu vejo os caras se devotando, eu vejo os caras fazendo coisas que muitos cristãos, muitos crentes, muitos que se dizem, eu sou liberto, não fazem. Não fazem. Tá? E não é só na devoção a São Francisco, não. Você vai ver coisa bem mais forte quando você vai para outras devoções afro, ou na Índia, entendeu? Ou o muçulmano, você vai ver os caras são loucos. São loucos. A adoração deles é uma adoração absurda. E em algumas etnias, você vai ver aspectos de adoração, em algumas etnias você vai ver aspectos de adoração que são terríveis, com cultos macabros, tá? Com sacrifícios humanos.
pessoas que se devotam ao ponto de fazerem coisas absurdas. Eu já vi testemunhos de ex-pai de santo, ex-mãe de santo, que chega às raias da loucura o que eles fazem na sua subserviência aos espíritos que eles invocam. Então, a gente sabe, deixa eu deixar a pessoa ouvindo aqui, pronto. A gente sabe que Deus, ele requer de nós, diga, Deus requer de nós uma visão espiritual que possa nos fazer transcender a vida humana, corpórea, essa vida que nós vivemos. Isso é o sacrifício vivo, santo e agradável. Nada tem a ver com esses outros que as pessoas dioturnamente estão fazendo aos seus deuses, ou até mesmo ao nosso Deus, porque em alguns lugares são perqueridos sacrifícios que são físicos, que são humanos, e que nada tem a ver com o que Deus está requerendo de nós hoje. Tá? Então vamos lá, veja aí, em Gálatas 5, verso 24, diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas, aí vem, paixões, diga paixões, e o que mais? Pronto, concupiscência. O que é concupiscência, pastor? É desejo, amém? Desejo, escreva do lado, desejo. Concupiscência é desejo, tá? Então, você vai aprendendo aí comigo e vai anotando, vamos lá. Então, nós não podemos ter uma verdadeira consagração sem essa visão desmistificada do que seja uma adoração física, apenas com sacrifícios físicos. Não, nós nos apresentamos corpo porque temos corpo, nos apresentamos a Deus em corpo. Somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito dado por Deus. Então, o que Deus quer de nós? A alma. E esse espírito, Ele deu, Ele emprestou. Você está vivendo porque Ele te deu. Amém? É chamado fôlego. Ele está em você. Você só está vivo porque o fôlego, o espírito está em você. Mas quem se converte é a alma. A alma. Tá? Então, na alma está ou estão as paixões, ou as volições e as concupiscências, os desejos. Tudo está na alma. Então, você é o que é porque a sua alma é. Você tem esse caráter, essa personalidade, porque a sua alma é assim. Você gosta de coisas ou não gosta de outras coisas por causa da sua alma. O que é que dificulta a sua consagração, a sua conversão, a sua transformação? O que é que dificulta? A sua alma. Não é o seu espírito. Tá? Não é o seu espírito. Ô bispo, e se eu tiver um espírito ruim em mim? Um espírito demoníaco em mim, né? Vamos lá, um demônio na minha vida. É isso que está me dificultando? Não, não é. É a sua alma. Continuo falando. Porque a sua alma, ela é o centro das emoções, das decisões e do intelecto humano. Tá? É lá que se decide tudo. Então, eu me lembro daquele caso da Eloá. Quem lembra da Eloá que foi morta pelo namorado? Lembra? O cara, quando foi falar sobre como foi que aconteceu tudo, ele disse que uma voz falava para ele, mata, e outra voz dizia, não mata. E ele acabou ouvindo qual? Mata. Então, na verdade, nós somos gerenciáveis no mundo espiritual. Tá? Eu não vou falar gerenciados, porque aí eu estou sendo talvez um pouco presunçoso em achar que você tem alguma gerência ou ingerência. Tá? O certo é que estejamos todos debaixo do governo de Deus, da soberania, da vontade. Por isso que o salmista aqui no Salmo 40 está falando sobre, Senhor, eu guardo a tua justiça, eu guardo a tua vontade. Isso quer dizer, eu estou submisso, não é ele que me entra, controla e me faz de marionete. Não, ele vem e me apresenta a minha alma. Como? Pelo Espírito Santo. Diga, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem para mim em ato de fundição espiritual com o meu espírito, tá? Eu já expliquei isso essa semana passada todinha, né? Mas na misericórdia, vamos lá. O Ruach e o Ruach Hakodek, né? O meu espírito e o Espírito de Deus se unem, tá? Se unem. Por quê? Porque Deus está me dando um novo fôlego, uma resistência, para que eu não queira me matar, para que eu não queira me desviar, para que eu não queira ir para o pecado,
é um espírito novo, amém? Um novo fôlego. O Ruach de Deus é o espírito de santidade. Ele vem para me influenciar para o caminho de Deus. Ele não vem para me dominar. Ele vem para me influenciar. Ele é um agente influenciador. Ele é o Deus vivo em mim. Amém ou não? Deixa eu explicar isso. Eu sou vivo porque tenho um espírito, mas quando o Espírito Santo está em mim, é o Deus vivo em mim. Não é só. Por isso que está escrito: agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Na tradução é: agora já não é só eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Essa é a tradução correta. Amém? Essa é a tradução do original. Jesus vive em mim. Isso quer dizer o quê? O Espírito de Deus está em mim. Se uniu ao meu. Estamos juntos agora. E essa união me fortalece. Sim ou não? Me dá força. Para quê? Para ser consagrado. A palavra consagrado é separado para o serviço de Deus, ou para a obra de Deus, ou para agradar a Deus, ou para me agradar de Deus. Então vamos nós. Segunda coisa, eu começo a entender o significado real da morte de Cristo. Vamos lá, em Romanos 6 ainda, no versículo 6 diz assim, ó: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Diga desfeito. O corpo do pecado seja desfeito. E o que mais? A fim de não servirmos mais ao pecado. Então, está bem notório, né? Nós temos que considerar isso aqui, ó, que a partir do momento que o nosso velho homem, a nossa velha criatura é crucificada, isso quer dizer, é mortificada, é enfraquecida, é porque o Espírito de Deus, ele entrou em mim e entrou para me influenciar a viver uma vida nova. Então, eu estou crucificando a carne? Não, eu estou crucificando a alma volitiva, a alma concupiscente, a alma que imagina coisas ruins, que quer coisas ruins, entendeu não? Então vamos lá, um filho, uma filha, que tem esse processo do racodeque espiritual, ou seja, do Espírito Santo de Deus, ele não é obstinado e rebelde. Não é. Você tem um filho, uma filha obstinada e rebelde, por quê? Porque falta a presença do Espírito Santo lá na vida dele. Você tem um marido obstinado e rebelde por causa disso, uma esposa obstinada e rebelde por causa disso. Aí você diz, bispo, isso é falta de oportunidade? Não, porque a esposa de Ló teve uma grande oportunidade, não teve? Os anjos entraram lá, conversaram com ela, puxaram ela pelo braço, levaram ela para fora e mesmo assim ela olhou para trás. Ela amava, a alma dela amava o quê? A sodomia e a gomorria. Amava o que ela via, o que ela vivia lá. Ela tinha paixão por aquilo. Então, quando nós somos crucificados, a nossa velha criatura, quando fala isso, está dizendo, então, o que eu era, o que a minha alma era, a maneira de eu ser, tudo aquilo lá, toda a formatação que eu tinha, foi crucificada a partir do momento que eu entendi o significado da cruz. É morte para o pecado. Quando eu digo morte para o pecado, eu estou dizendo o quê? Vamos lá. O pecado é uma pessoa agora. Vamos pensar aqui. Vamos encenar uma peça? Vamos lá. Vem cá, você. Vem cá, você. Isso. Pronto. Vem cá, irmão Francisco, também. Um é o pecado, outro é a vida. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Você vai ser o pecado só porque você está de preto. Eu também estou, né? Não tem jeito não. Vamos lá. Esse aqui é o pecado. Esse aqui é a vida. Todos dois, e é por isso que eu chamei os dois, eu tenho um amor tremendo pelos dois. Isso é de verdade, viu? Não é encenação não. Mas, embora minha alma ame a vida e ame o pecado, eu tenho que escolher entre um e outro. Um dos dois tem que morrer. Quem morre? Quem morre? Não ouvi. Você está dizendo, não sou eu. Mas essa é a decisão que a alma tem que tomar. Pecado, você morre. Vida, vida vivificada, vida vivificante. Ou seja,
quando a vida é exaltada e o pecado é amortecido, é mortificado, é que essa vida, esse espírito, esse fôlego que eu tinha, o efatá, que eu tinha de Deus, esse aqui, recebeu o Espírito Santo. Ele não é mais só uma alma viva, ele é uma alma vivificada em Cristo. Amém? Aí por isso, obrigado queridos, por isso que a Bíblia diz que o corpo do pecado ele morre. Porque eu, não é Deus que me controla para fazer isso. Eu, fortalecido no Espírito, posso dizer ao pecado, morra, porque eu vou viver. Amém? Eu vou viver para Deus. Eu vou me consagrar, vou me separar, vou viver uma vida nova. Não quero mais cigarro, não quero mais bebida, não quero mais negócio de festa no mundo, prostituições, não quero, chega, isso para mim já deu. O que eu quero agora é viver vivificado pelo Espírito Santo. Amém? Entenderam até aqui? Entendeu? Glória a Deus. Então vamos à terceira coisa. Isso gera em mim disponibilidade emocional. Diga disponibilidade emocional. Disponibilidade espiritual. Disponibilidade física. Para quê? Para que eu possa ser agora gerido por Deus. E através desse gerenciamento espiritual que eu quero, não é forçado, sou eu que quero, amém? Eu começo a receber atributos, ordenanças, mandamentos de Deus. Ele começa a dizer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Vai lá, prega, vai lá, fala o que eu mandei você dizer, diz a visão que eu te dei, conta o sonho que eu te falei, olha, exorta o irmão, abre a Bíblia para ele, faz uma célula, conversa com ele, evangeliza. Eu começo a ser gerenciado pelo Espírito de Deus. Amém? E isso é coisa muito importante. Você imagina você estar num programa de rádio, como eu estive, e uma moça dizer, meu amigo morreu, e eu dizer para ela, ele vai ressuscitar hoje. Isso é coisa de doido. Mas quando você fala uma coisa dessa, é que o Espírito Santo testificou ao seu espírito e falou com a sua alma. Fala. Porque a alma fala pela nossa boca, ela enxerga pelos nossos olhos e ela ouve pelos nossos ouvidos. E diferente do que você pensa, ela não sente no nosso coração. O coração não sente nada, o coração bate e pulsa e bombeia. O coração é a máquina que leva o sangue ao corpo. O coração não sente nada, quem sente é a mente. Se eu der um beliscão no seu coração, ele não sente. Quem sente é a mente. Amém? Então, eu estou doente do coração. Não, você está doente da alma. E a maior parte das doenças são psicossomáticas. Elas vêm do interior do homem. Elas vêm de uma ferida na alma. Tá? Tem muita gente com a vida aí, sem progredir, sem prosperar, sem ir para frente. Por quê, bispo? Porque a alma que está lá, essa chaga, essa ferida não foi curada. E você tem um remédio ali do seu lado, se chama o Espírito Hakodek, o Espírito Santo de Deus. Ele está lá só para você ingeri-lo e ser curado. Ou seja, receber o Espírito Santo e ser livre da ferida da alma, da dor da alma, sabe? Dessa coisa que te entristece, que te faz viver para baixo, que te puxa, sabe, para uma vida negativa, que te leva a viver a penumbra, a obscuridade que o pecado traz. Esse desejo volitivo, essa coisa que te impede de vir servir a Deus, de ser santo e de fazer coisas que são inconvenientes e que estão em desacordo a Deus, isso aí é porque você realmente carrega consigo coisas na sua alma que não deveriam estar lá. São âncoras, são fardos. Eu ouvi um testemunho, não sei se eu falei aqui, um psicólogo, ele estava conversando a respeito disso. Chegou um cliente para ele, e um cliente muito rico, quando ele entrou no prédio do consultório dele, tinham 8 seguranças na frente do prédio. E aí ele entra com aquele carro importado e mais 2, 3 carros atrás, só de gente fazendo segurança para ele. E ele entra lá na sala do psicólogo, ele senta e dobra as pernas mostrando um sapato para o psicólogo. E ali, a primeira vez que ele foi consultado, veio a segunda vez, já era outro sapato, e cada sapato era
mais bonito que o outro, sabe? Era de marcas bem caras, sapatos de 2, 3, 4 mil reais, um sapato, né? Quer dizer, o par. Então, é um Gucci, né? Esses sapatos de marcas bem caras. Imagina só, que lá pela quarta, quinta vez que ele foi, o psicólogo muito safo, ele olhou e disse assim: meu querido, me diz uma coisa, você tem algum problema com sapato? Ele disse: por quê? Não, porque eu noto que durante todo o nosso período aqui, dos nossos encontros, você fica mostrando os pés. Você dobra as pernas o tempo inteiro, movimentando seus pés para que eu olhe para o seu sapato. Tem algum problema teu sobre sapato? E ele olhou para o psicólogo e disse: o senhor é muito observador. E começou a chorar. E o psicólogo disse: o que foi? É que quando eu era pequeno, eu estudava num colégio de gente muito rica. Meu pai trabalhava muito para pagar o colégio. Mas ele tinha dinheiro para pagar o colégio, mas não tinha para comprar roupa, comprar sapato. Aí eu tinha então um sapato velho, surrado, que todo mundo fazia bullying de mim. Todo mundo ficava rindo, porque o sapato mais velho, mais furado, mais estragado era o meu. Todo mundo usava sapato novo, menos eu. Então, quando eu fiquei rico, na minha casa, na minha mansão, eu construí um quarto que tem 150 metros. É o closet de sapatos que ele tem. Só sapatos, 150 metros de área, só de sapatos. Ele tem sapato lá de tudo que é canto do mundo. E ele disse: eu tenho uma sede insaciável de comprar sapato. E eu fiquei imaginando que eu já tinha visto isso antes, e é verdade. Eu fui em Londrina, né, em época que eu fazia missões, eu entrei num apartamento de uma senhora que um quarto todo e mais um closet era dominado pelos tamancos, sapatos que ela tinha, todo tipo de sapato, de botas. Ela tinha um monte. Eu acho que nem que ela fosse uma centopeia, ela conseguia calçar aquilo tudo a vida dela toda. Ela tinha mais sapato do que anos de vida. Isso é uma carência emocional. Isso é uma ferida da alma. A gente tenta preencher com coisas físicas o que nos falta na alma. Quem está entendendo isso? Eu perdi, no meu passado, eu perdi isso. Quem já ouviu esses tipos de testemunho? A minha mãe botava água na panela e cozinhava água com sal para o vizinho, quando chegar, pensar que tinha comida. Mas não tinha nada para comer. Eu já vi tanta gente falando esse tipo de coisa. Você vai na casa dela, rapaz, pelo amor de Deus, eu que sou operado do estômago, imagina, eu como bem pouquinho. Aí eu chego, a pessoa enche o prato, e eu não como, não consigo. Eu digo: não, calma, eu não como isso tudo. Não, mas o senhor tem que comer, que o senhor está... E aquele monte de comida na mesa, que daria para alimentar um batalhão. E eu vejo naquela pessoa uma doença, uma enfermidade na alma. Porque é aquela pessoa que não vai conseguir fazer um mercantil por mês nunca. Quem conhece esse tipo de gente? Conhece? Você faz um mercantil por mês, dura uma semana. Porque tem uma compulsividade enorme de entrar na geladeira, de fazer coisa no fogão. E se não tiver nada, vai inventar alguma coisa, vai inventar um bolo, sei lá do que, de qualquer coisa que tiver, vai misturar, fazer um sarapatel qualquer, mas vai fazer alguma coisa. Tem que consumir. Então, isso é ferida na alma. Característica, eu que fui obeso, mórbido, eu digo para vocês, a gente passa para o psicólogo, uma coisa que a pessoa que é obesa deve saber: a compulsividade por alimentos se dá por ferida na alma. Sabia disso? Compulsividade se dá por ferida na alma. Nós temos que ser curados na alma, porque você opera o estômago, se você não se curar, você engorda de novo. Porque está lá a mesma volição, está lá o mesmo desejo, está lá a mesma vontade, a mesma carência emocional. E você vai sempre buscar no poço da carência emocional. Então, diga comigo, nós precisamos ser curados na nossa alma. Amém? Então, quando eu tenho comunhão com a morte de Cristo, eu percebo a cura. Eu começo a perceber a cura. E eu começo a ter disponibilidade para essa cura. É incrível, mas as pessoas nem sempre têm essa disponibilidade. Alguns chamam de devoção,
outros atenção, outros predileção. Eu não sei como que você chama. Eu chamo realmente de devoção. Ou seja, aquela pessoa que diz, caramba, eu vou me devotar a Deus de todo o meu coração. Eu sei que quem precisa sou eu, a ferida é minha, o vazio é meu. Como eu disse aqui no domingo e no sábado passado, eu acho que sexta, não lembro. Nós temos um peso que carregamos que é maior do que suportamos. Por isso que Jesus disse assim, o meu fardo é leve e suave. E Jesus disse, traz para mim o teu fardo pesado e eu te dou um fardo leve. O que é que Jesus está falando? Parafraseando, o que é que ele está dizendo? Que metáfora é aquela? Simples. Ele é o criador do universo, quem crê? Os cientistas comprovaram que o vazio do universo é mais pesado, o vazio do universo é mais pesado do que a matéria humana. A matéria do universo todo também. Se eu juntar toda a matéria do universo e todo o vazio do universo é muito mais pesado do que a matéria do universo. Isso foram os físicos, os cientistas, os astrólogos que se reuniram e conseguiram chegar a essa conclusão. Mas que proporção? 83 para 17. Olha que coisa, que diferença enorme. Aí você diz, bispo, por que eu vivo vazio, querendo dar cabo da minha vida, querendo deixar meu marido, deixar minha esposa, deixar minha casa? Por que eu tenho vontade de sair correndo no meio da rua? Só não sai pelado, pelo amor de Deus. Por que eu tenho esses devaneios? Vou te dizer, vazio da alma. Pesa. Mas esse vazio pesa muito mais do que todo o peso que você carrega no teu corpo. E é interessante você saber disso. Esse grande vazio, esse peso desse vazio na tua alma é bem mais pesado do que o corpo que você carrega. Porém, esse peso da alma vai se estereotipar na sua vida física. Ou te fazendo engordar, ou te fazendo consumir coisas que você nem precisa. Vou dar um exemplo. A gente gosta de coisas que a gente não precisa e gosta de coisas que a gente precisa. Por exemplo, quem gosta aqui daquele carro chamado Ferrari? Vamos combinar. Quem gosta? Levanta a mão. Você gosta? Quem mais gosta? Eu também gosto. Pode levantar a mão. Eu estou no meio de vocês. Vamos lá. Quem gosta? Levanta a mão. O povo covarde, meu Deus. Vamos lá. Levantou? Só 3 irmãos têm coragem. Comigo, 4, viu? Vamos lá. Pois o vazio me leva a querer, a gostar. Entendeu? Aqui atrás também? Vocês gostam? Pronto. Mas quantas vezes você andou numa Ferrari? Quantas vezes você andou? Nenhuma. Nenhuma vez. Eu também não. Você também não, né? Nunca andou. Alguém já andou numa Ferrari aqui? Então a gente gosta do que a gente nem conhece. Vocês estão entendendo? A gente nem conhece, mas gosta. E qual é a explicação lógica para eu gostar de uma coisa que eu não conheço? E aí eu vou tirar a Ferrari agora, botar a Ferrari de lado. Uma pessoa que eu nem conheço e eu digo que estou gostando. Nem conheço. Vamos botar a pessoa aqui do lado da Ferrari. Um alimento, excetuando o melão, né? Um alimento, eu gosto daquele alimento, mas eu nunca provei ele. Você gosta vamos lá, diz uma coisa bem exótica aí. Caviar não é todo mundo que come, né? Eu já tive a infelicidade de comer, eu não gosto de caviar. Não gosto. Mas quem gosta de caviar? Todo mundo que diz, eu não gosto, todo dia eu gosto. Já comeu? Não. Então nem pode dizer, mas tem que dizer, deve ser bom, que todo mundo diz que é caro. Né? Então, tem coisas que a gente diz que gosta, mas a gente de fato não percebe que é uma carência da alma. Você diz que quer uma Ferrari, mas você nunca andou numa. Você diz que gosta de uma pessoa que você nem sabe quem é. Você gosta de um alimento que você nunca provou. E com o tempo, você vê que a Ferrari já não é mais o que supre a sua alma. Você anda na Ferrari, tem que comprar outro carro, outro lançamento, outra coisa, tá? Uma Lamborghini ou qualquer outro carro, porque você não aguenta mais aquela Ferrari. Aí você está com uma pessoa que você disse que gostava muito,
de repente, não estou mais sentindo nada, não sei o que está acontecendo. É? Você comia tanto aquela comida, agora, bicho, mas nem na boca entra mais. Estou saco cheio. Tem uma hora que você está abusando de tudo. Por quê, irmão? Porque, na verdade, não tem nada a ver com a comida, com a Ferrari, ou com a pessoa, ou com qualquer pessoa. Tem a ver com a sua alma que está cheia do vazio existencial. Pesada. Então Jesus falou, traz para mim essa alma pesada, vazia, que eu vou preencher com o meu Ruach HaKodesh. Eu vou entrar com o meu espírito, vou preencher, e vou falar com essa alma, e vou curá-la. Amém ou não amém? Quem entendeu até aqui? Aí, resultados vêm. Quem crê? Os resultados. Salmo 40, que nós vimos, versículo 8, diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade. É quando você está trabalhado pelo Espírito. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração, da minha alma. É quando o resultado dessa unicidade, dessa fusão espiritual, é justamente você começar a ter alegria nas coisas de Deus, a ter alegria na casa de Deus, a ter alegria naquilo que Deus te está gerenciando para fazer. Amém? Vamos lá, segunda coisa. Mateus capítulo 12, abra aí. Versículo de número 50. Jesus conta uma verdade aqui interessante. Quer ter relação com Deus? Tem um segredo. Jesus contou aqui nesse versículo. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por que ele está dizendo isso? Esse é minha família. Esse faz parte da minha família. Por quê? Porque está ligado espiritualmente. Amém? É corpo. Faz parte do reino. Faz parte da família espiritual. Por quê? O que me faz entender se eu sou de Deus é se eu cumpro de coração alegre a vontade de Deus. Amém? Amém ou não? Vamos lá. Vamos lá. Terceira coisa. Então diga assim, eu estabeleço uma relação com o Senhor. Agora, isso me conduz a quê também? Qual é mais um resultado disso? Jó, capítulo 7. Aliás, não, vamos para outro texto. Vamos para Efésios 6. Efésios 6, versículo 6 também. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando eles estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Ou seja, é uma regra de dedicação de coração, de alma, sem a necessidade de se mostrar, de se projetar. Você faz porque faz parte de você. Não é porque você quer mostrar para ninguém. Você vê lá em Atos capítulo 4, você vai ver que o Senhor, os apóstolos receberam uma oferta. E essa oferta, se eu não me engano, foi de Estevão. Ele deu a sua herdade, a sua propriedade, e deu de todo o coração. Aí, quando no capítulo 5, teve um homem que viu ele dando e foi imitar para se mostrar a todo mundo, que foi Ananias. Então ele se combinou com a mulher dele e disse, olha, eu vou dizer que custou tanto, mas na verdade eu vou botar o dobro do preço. Vai custar só a metade. E eu vou ofertar uma mentira, só para todo mundo ver que a minha oferta foi maior do que a de Estevão. Quem está entendendo? Então, Deus, naquela hora, puniu aquele homem chamado Ananias e a sua mulher Safira, não foi por outra coisa, foi por querer mentir ao Espírito de Deus. Claro e evidente que na igreja primitiva, o Espírito Santo estava agindo e interagindo para que toda a verdade viesse à tona. No entanto, eles estavam levando uma mentira à igreja, uma mentira ao povo, uma mentira para se projetar perante todos. E aquilo foi tão terrível, um pecado tão horrendo, que Pedro disse, por que mentiste ao Espírito Santo?
Por que você deixou o diabo encher teu coração? Por que você recebeu esse conselho ruim? Agora tu irás morrer. Buf. Aí vem Safira. Quando ela entra, diz: e aí, foi por quanto que vocês venderam? Por tanto. Por que você entrou em concordância com o erro? Por que você ouviu o seu marido? Não era para você ter discordado dele naquela hora e ter dito: não, ele mandou, mas não vou dizer não. Amém ou não? Ele mandou dizer que eu não estava em casa, mas eu não digo. Se disser para eu mentir, eu não minto. Amém? A minha avó era assim. Minha avó dizia: vó, diz que eu não estou. Ela pegava o telefone e dizia: ele está dizendo que não está. Pronto. Serva de Deus, foi para o céu. Entendeu? Então, tem coisas que nós temos que ser resultado da lei interior, da ação interior do Espírito de Deus. Nosso caráter tem que ser cada dia mais aprimorado, aperfeiçoado. Nossa personalidade tem que ser trabalhada. A gente não pode reagir diante das coisas do mesmo jeito como a gente era antes. Tem gente que entra em parafuso mesmo e quer se jogar debaixo de um carro, entendeu? Quer se pendurar numa corda. Eu, por exemplo, um dia eu quis me pendurar num pé de machixe, mas não encontrei nenhum, entendeu? Então a gente fica pensando assim: o que adianta? O que adianta, né? Eu dizer que sou crente, que sou bispo, que sou não sei o quê, e na hora da ação e da reação, eu sou um carnal, eu sou um emocional que só faz coisa errada, que só vai para o lado ruim, que só dá tropeço nos outros. Não adianta nada. Eu tenho que me definir como salvo, lavado, remido e transformado pelo Espírito de Deus. Quem entendeu? Família abençoada não vive sem consagração. Amém? Eu queria falar mais, mas hoje eu sei que se eu esticar muito, vocês não vão entender tanto quanto já foi até aqui. Então, na quarta que vem eu vou continuar esse assunto, tá bom? Amém? Mas só me responde uma coisa. Você percebe a urgência, a necessidade de acabar com esse vazio pesado que se carrega, que faz influenciar de forma negativa as pessoas? Você se torna uma má influência para a mulher, para filho, para os pais. Você já tentou resolver isso? Porque se alguém disser que você é feio, o que você diz? Hã? Você é curado para dizer: você que acha. Entendeu? Você que acha. Você tem que ser curado para não reagir de uma maneira que vai destruir a pessoa que você devia ser, que você foi chamado. Quem foi chamado para ser santo como ele é santo? Quem foi chamado para um sacerdócio verdadeiro? Então, como que eu vou destruir um chamado por causa de uma reação ruim? E quantas vezes nós temos reações ruins? Que nós dizemos: ixi, o homem está na carne, está no bife. Isso aí é o açougue todinho. Entendeu? Por quê? A minha alma não pode mais mandar em mim. A minha alma não pode mais definir os meus valores, os meus conceitos, porque foi engendrado na minha alma um conhecimento novo que vem direto do trono da graça. Foi colocado nela um conhecimento da divindade, da pureza, da santidade. Eu tenho que usar esse conhecimento, eu tenho que usar essas ferramentas novas para me transformar em uma nova criatura, uma pessoa que reage, interage e age do jeito que Cristo faria no meu lugar. Amém? Eu começo a ser exemplo para as pessoas. Mesmo eu não sendo um santo como ele é, mas eu começo a agir como exemplo. Eu começo a falar como exemplo. Eu começo a ter um parâmetro espiritual, uma visão espiritual, uma audição espiritual, uma fala espiritual. Eu começo a perceber as coisas espirituais. Eu começo a andar numa dimensão espiritual e nada mais torna a ser como antes. Não dá mais para ser. Aí alguém diz: cara, ele ficou pinóia, ficou doido. Sim e não. Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. Mas se você é salvo, você vai dizer: ele foi transformado pelo Espírito de Deus. Fique de pé. Glória a Deus. E Deus sonda a nossa vida.
Salmo 17, verso 3 diz: sondaste o meu coração e me visitaste de noite. Examinaste-me e nada achaste. A minha boca não transgredirá. Olha que coisa linda. Então, você vai dormir hoje, Deus vai te sondar. Quem crê? Você vai dormir hoje, Deus vai sondar o teu coração, a tua alma. Ele vai visitar você de noite. Ele vai examinar você à noite. E se ele não achar nada de mal, nada de ruim, nada de perverso, irmão, você vai dizer a ele: Senhor, eu não vou transgredir a tua palavra. Amém? A Bíblia diz que isso traz para nós o benefício de Deus. A benignidade de Deus, ela é projetada em nós. Elias não foi grande porque era Elias. Abraão não foi grande porque era Abraão. Eles o foram porque quiseram estar ao lado de Deus, quiseram andar com Deus em santidade. Amém?